Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um formato de um dos mais importantes vestibulares do país. O vestibular do FUVEST para a Universidade de São Paulo. A FUVEST é a fundação que organiza a prova, elabora toda a prova, faz as correções. E na última organização mais recente dessa prova, o que nós temos foi a divisão em duas etapas. A primeira fase, em que vocês terão 90 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada questão. Então essas questões vão abranger todas as matérias do ensino médio. E quem conseguir a pontuação necessária para a segunda fase, existe uma nota de corte para cada carreira. Quem conseguir atingir a pontuação mínima necessária para a segunda fase, vai ter aí 3 dias de prova. Nesses 3 dias a gente tem uma divisão também de matérias e todas as provas são discursivas, ou seja, não tem mais múltipla escolha, vocês vão precisar responder escrevendo um pequeno texto para cada questão. A primeira fase, que é o que eu quero destacar que nos interessa aqui, desculpa, o primeiro dia, né, que é o que eu vou destacar que nos interessa aqui, é o dia da redação. Então, logo nesse primeiro dia da segunda fase, vocês terão que desenvolver uma redação, mais 10 questões discursivas de português. Essas questões discursivas, elas vão abranger literatura e vão abranger gramática também. Vocês terão 4 horas para fazer tudo isso. Dentro dessas 4 horas, eu recomendo uma dica que eu já tinha dado uma das primeiras aulas sobre redação, para que vocês comecem pelo texto, comecem pela redação. Vocês estarão mais descansados, vai ser mais tranquilo fazer essa prova logo no começo e não vai ter aquele desespero de final de prova de tentar fazer uma redação nos últimos 30 minutos. Então, comecem logo pela redação. Nas questões discursivas, isso vale para todas as matérias, vocês vão fazer pequenos textos, né, de 5 até 10 linhas no máximo, mas em média vocês vão fazer respostas de 5 ou 8 linhas. E essas respostas são como se fossem pequenas dissertações, afinal de contas vocês estarão também defendendo o que vocês pensam como resposta para aquela determinada questão. Então tem que ser uma resposta completa, tem que ser uma escrita clara, para que vocês consigam atingir a pontuação máxima nessas respostas de cada questão. Eu vou falar um pouco agora especificamente da redação da FUVEST, uma das redações mais temidas. É um tipo de redação que tem um pouco mais de complexidade, mas nada que um candidato atento não consiga resolver. Então, existe uma grande temática das redações, e se vocês pegarem qualquer instituição, qualquer tipo de aplicação de prova, pode ser Enem, pode ser FUVEST, PUC, Mackenzie, pode ser Federal do Rio, Federal de Minas, vocês vão ver que qualquer proposta de redação vai se encaixar num desses 3 grandes temas. O primeiro, a relação do homem consigo mesmo, as crenças humanas, questões filosóficas. O segundo, a relação do homem com a sociedade. A gente tem temáticas aí como política, amizade, lei seca, relação do homem com o idoso e a relação do homem com o meio ambiente, meio biofísico. Deixei essas 2 primeiras em amarelo porque são as que nos interessam mais. Afinal de contas, a temática que a FUVEST costuma apresentar em suas redações, ela gira mais em torno desses 2 itens aqui. Então a gente vai ver muita coisa da relação do homem consigo mesmo e muita coisa da relação do homem com a sociedade. Essa segunda, então, a mais utilizada pela FUVEST, a gente pode ir lá, pega a proposta tal, em qual se encaixa, a gente vai ver que a maioria se encaixa aqui. A FUVEST, ela costuma pedir dissertação. Então, desde que a FUVEST instituiu a redação no vestibular, mais ou menos uns 30 anos, ela aplica o gênero dissertativo, solicita o gênero dissertativo ao seu candidato. Como eu já falei, uma maneira mais abrangente de avaliar esse candidato. A gente só teve uma pequena alteração nesse último vestibular agora de 2014, em que a FUVEST ainda pediu um gênero dissertativo, mas o candidato tinha que levar em conta que aquele texto tinha uma interlocução, ou seja, tinha um tipo de leitor específico. Era um texto que sairia numa publicação. A banca não especificou qual publicação, mas dava a entender que o candidato tinha que redigir pensando que o seu texto poderia ser para um jornal ou para uma revista. Então isso foi até uma inovação no que a FUVEST costuma solicitar, porque em geral é sempre um texto dissertativo com base numa proposta. A FUVEST costuma organizar as suas propostas em torno de uma coletânea de textos. Então, isso é sempre muito presente. A gente pode observar que em boa parte desses últimos anos de FUVEST, a gente tem uma coletânea com 2, 3, 4 pequenos textos
E algumas vezes a gente tem até uma imagem para auxiliar na análise dessa proposta. A banca apresenta uma tirinha, um quadrinho, a banca apresenta uma imagem que deve ser um pouco mais analisada. Então existe também essa mistura de elementos, não só o textual, como também o imagético dentro das propostas da FUVEST. Já houve um ano em que a FUVEST apresentou apenas uma imagem e a proposição em cima do que tinha por trás daquela imagem, né, de qual visão de mundo que aquela imagem apresentaria. Então aquilo também foi um diferencial, mas a banca já voltou para aquele formato mais conhecido, com base na coletânea, faça a sua redação. Normalmente também, junto com essa imagem, a gente tem uma proposição específica. A banca quer um determinado aspecto daquele assunto discutido nos textos que foram apresentados, né? Eu trouxe uma proposta em que isso fica bem claro, é a proposta da FUVEST para 2012, a que fala sobre a participação política superada ou indispensável. Vou ler texto a texto com vocês e vou comentando um pouco a respeito das ideias contidas nesses textos. Então essa proposta, ela fala de uma questão do homem com a sociedade. A questão política é aquela questão em que envolve o pensar na coletividade, o pensar nas nossas necessidades como cidadãos, nos nossos deveres também como cidadãos. E a banca apresenta a proposta da seguinte forma. Texto 1. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois essa determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então, essa finalidade deve ser o bem do homem. Texto adaptado do Aristóteles. Mais uma observação, a banca gosta muito de trabalhar com textos de filósofos, então toda a redação da FUVEST, até o que traz um pouco mais de complexidade para essa redação, é o fato de que o olhar para essa questão tem que ser um olhar mais filosófico, né? Um olhar que vai pensar numa complexidade maior dessa questão. Aqui o texto do Aristóteles mostra que sem a ciência política a gente não tem as outras ciências, afinal de contas, o que determina as outras ciências também é a ciência política. Um exemplo disso, o uso de células-tronco. A gente tem o desenvolvimento de uma ciência, o uso de células-tronco para a cura de várias doenças, mas sem a licença para isso, sem a legalização disso, a gente não pode fazer esse uso, não pode fazer essa aplicação. Então a gente depende da ciência política que vai legalizar o uso das células-tronco para poder aprofundar-se mais nessa pesquisa. Outro exemplo de como a ciência política determina o que vai ser estudado na polis, o que vai ser estudado numa comunidade, né? O nosso currículo escolar mesmo. A gente tem um determinado currículo escolar que foi definido previamente por um grupo indicado para isso. Esse grupo está vinculado a uma secretaria de educação. Essa secretaria de educação foi escolhida por um prefeito, por um governador ou por um presidente, ministro da educação, por exemplo. E esse grupo, ele vai determinar os rumos de como vai ser a educação no nosso país. Essa pessoa que escolheu quem serão os membros dessa Secretaria de Educação, normalmente foi alguém eleito pelo povo, ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente. Então a gente tem aí mais um exemplo de como a política determina o que vai acontecer, o que vai ser estudado na polis. Então o texto do Aristóteles, ele relembra isso, que a política, ela é determinante para todas as outras coisas do nosso cotidiano. Texto 2. O termo idiota aparece em comentários indignados, cada vez mais frequentes, no Brasil como política é coisa de idiota. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota, pois a palavra idiotez, do grego, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Talvez devêssemos retomar esse conceito de idiota como aquele que vive fechado dentro de si e só se interessa pelo âmbito pessoal. Desculpe, pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é: não me meto em política. Texto do Mário Sérgio Cortella e do Renato Janine Ribeiro, dois importantes filósofos brasileiros. Então aqui mais uma vez um olhar filosófico para a questão política. Nesse texto, a gente tem uma pequena história da distorção da palavra idiota. A palavra idiota que hoje a gente usa para dizer quem se envolve com política, quem ainda tenta algum tipo de luta política em prol de um determinado interesse. E a gente subverter esse significado, porque na verdade, na sua acepção primeira, idiota significava aquele que não se envolvia com política, aquele que estava à parte de tudo. O texto 3 é um poema russo, Filhos da Época, um trechinho desse poema. Somos filhos da época e a época é política. Todas as lutas,
Desculpe, todas as tuas, nossas, vossas coisas diurnas e noturnas são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco de um jeito ou de outro político. Então esse poema aqui, a gente vê que tudo está impregnado de política ao nosso redor, né? Até a determinação do nosso nascimento. Se a gente nasce no hospital público, se a gente nasce no hospital privado, isso tem uma determinação política anterior. A nossa vida, como ela vai seguir, se a gente vai usar um plano de saúde, ou se a gente vai ter acesso à saúde pública, se a gente vai estudar numa escola pública ou numa escola privada, que tipo de transporte a gente vai usar no nosso dia a dia, toda a nossa vivência, ela tem algum tipo de caráter político. O texto 4. As instituições políticas vigentes, por exemplo, partidos políticos, parlamentos, governos, vivem hoje um processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de agenda e de questões e opções relevantes, e também do seu papel de propositoras de doutrinas. O que não significa que se amplia a liberdade de opção individual. Significa apenas que essas funções estão sendo decididamente transferidas das instituições políticas, isto é, eleitas em princípio, controladas para forças essencialmente não políticas, primordialmente as do mercado financeiro e do consumo. A agenda de opções mais importantes dificilmente pode ser construída politicamente nas atuais condições. Assim esvaziada, a política perde interesse. Esse texto explica um pouco por que é que a população não se interessa tanto por política. Porque o governo, que deveria atender ao povo, tem atendido muito mais aos interesses privados. Então é um banco que o governo vai socorrer, é alguma instituição para a qual o governo dá uma certa permissividade e não leva em conta nessa permissividade os interesses do povo, enfim. A população, observando isso, vai se desinteressando mesmo por política, vai abandonando sua participação política, deixando de lado, porque vê que o governo não está ali em prol dos seus interesses, mas em prol dos interesses das grandes corporações. O texto 5 é uma tirinha que foi publicada na Folha de São Paulo, uma tirinha do Adão do Mundo Monstro. Duas pessoas conversando. O que você acha da atual conjuntura política do país? E o sujeito responde, sou apolítico. Aí entra um terceiro personagem, que é o Homem-Legenda. Sou ignorante. A volta do Homem-Legenda. Esse Homem-Legenda, ele deixa bem claro aquilo que as pessoas tentam dizer de maneira mais eufemística, né? Então, a pessoa falou, eu sou apolítico, ele já foi logo, eu sou ignorante. Qual o conceito, qual a ideia por trás dessa tirinha? Que você não se envolver com política é uma ignorância. Então, aqui deixa isso muito bem claro. Você não se envolve, você não toma o poder que lhe é atribuído de decidir, de votar, de depois cobrar de quem se vota, né? Então você está sendo simplesmente ignorante, ignora o que acontece, não toma parte disso e depois não tem como reclamar da situação que se apresenta. A proposição da banca. Os textos aqui reproduzidos falam de política, seja para enfatizar sua necessidade, seja para indicar suas limitações e impasses no mundo atual. Reflita sobre esses textos e redija uma dissertação em prosa, na qual você discuta as ideias neles apresentadas, argumentando de modo a deixar claro seu ponto de vista sobre o tema. Participação política indispensável ou superada. Então a gente tem aqui uma proposição bem clara, um questionamento e com base na leitura dos textos, a gente tem que atender esse questionamento e dar uma resposta satisfatória por meio do texto dissertativo. As instruções, que eu falo sempre, as letrinhas miúdas do contrato. Gente, nunca deixem de ler as instruções. Deixar de ler as instruções pode valer perder a redação inteira. A redação deve obedecer à norma padrão da língua portuguesa, norma culta da língua portuguesa. Escreva no mínimo 20 e no máximo 30 linhas com letra legível. Um sujeito que escreve 15 linhas, ele vai ter a redação anulada, por exemplo. Então, muita atenção ao número de linhas. O que for escrito a mais também não vai ser considerado pela banca. A questão da letra legível, já comentei com vocês. Tanto faz letra de mão, letra de forma, mistura das duas. O que importa é que essa letra seja legível. Dê um título à sua redação. Então a banca pede um título, se o candidato não der esse título, ele corre o risco de perder um pouco mais na sua pontuação. Como eu sempre digo, deem títulos a todas as redações, mesmo aquelas que as bancas não estão solicitando. Melhor sobrar do que faltar. Voltando à questão da participação política indispensável ou superada. A gente tem aqui 5 textos. Se eu perguntasse a vocês quantos deles defendem que a participação política é indispensável, vocês diriam talvez que 4 defendam isso muito bem e que 1 já não vai tanto a favor dessa ideia. Pois eu digo que não.
que a participação política, com base nessa coletânea, a ideia que a gente tem por trás dela é de que a participação política é indispensável. Mesmo o texto 4, que fala um pouco dessa questão de o governo atender muito mais a interesses de grandes corporações do que aos interesses do povo, isso é só uma justificativa para mostrar por que é que o povo não se interessa por política, mas não significa que esse texto mostre que a participação política seja superada. Então, reparem que a banca já deixa um caminho para o candidato. Lógico que o candidato pode defender a ideia de que a participação política é superada, mas eu já aviso que vai ser um caminho muito mais difícil, afinal ele não tem um embasamento na coletânea para fazer isso. Mas se ele tiver segurança para fazer isso, siga em frente e seja feliz. Só que aqui a banca deixa já um caminho em aberto, um caminho a ser explorado pelo candidato. Então a gente tem que ter muita atenção a isso. Muitas vezes a coletânea ela nos deixa um direcionamento. Apesar da gente ter uma pergunta fechada aqui, essa pergunta é como se ela já tivesse uma resposta implícita nessa coletânea que a banca apresentou. Então, por isso que a leitura da proposta é tão importante, por isso que ela deve ser feita mais de uma vez no momento da prova, 2, 3 se for necessário. Grifar partes importantes do texto também ajuda muito, para que vocês tenham certeza de que compreenderam o que a banca espera de vocês. Então, aqui a gente tem esse direcionamento para a seguinte resposta, de que a participação política é indispensável. A gente tem o Aristóteles mostrando que tudo depende da política numa comunidade. A gente tem Mário Sérgio Cortella falando de que idiota é aquele que não se interessa por política. Um poema que mostra que tudo no nosso cotidiano envolve política, que não adianta eu pegar um ônibus e reclamar da passagem desse ônibus se eu me omiti na hora de votar, se eu votei de qualquer jeito, como a gente diz, né? Se eu peguei o papelzinho com o número do candidato na porta do local de votação. Então esse poema mostra isso, que não tem como a gente dizer que não existe uma vida política, ainda que a gente se abstenha dessa vivência política. Esse texto 4 ele já justifica, né? E o texto 5 deixa mais do que claro que quem não se envolve política, na verdade, está abrindo mão de seus interesses, está sendo omisso consigo mesmo, com sua própria vida, com a vida da sua família, não é só com a vida da comunidade, mas consigo mesmo. Então a banca deixa mais ou menos implícita uma resposta para essa questão e aí cabe ao candidato apresentar argumentos, direcionamentos para mostrar por que é que a participação política ainda é tão importante, né? Mostrar que existem meios da gente cobrar os candidatos. Hoje em dia, com a tecnologia, então, ficou muito mais fácil. A gente tem aquela ideia pré-concebida, uma generalização. Outro elemento que deve ser evitado em redação de vestibular, dizer que todo político é corrupto, por exemplo. Ainda que a gente tenha 2 políticos que sejam honestos, dizer todo político corrupto torna, então, essa sentença irreal, torna essa sentença uma mentira, porque tem sim alguém honesto lá. Tudo bem que a gente não lembra o nome, a gente não sabe, tem dificuldade, mas enfim, a gente precisa evitar as generalizações. A gente tem hoje ferramentas muito importantes para exercer o nosso papel de cidadania, desse dever político que a gente tem. Então, na hora de votar, por exemplo, dá para fazer uma breve pesquisa da vida do candidato, né? Dá para a gente acessar o site do TRE, do TSE, dispõe de elementos a respeito daquele candidato, a gente fica sabendo quem ele é, quais são os bens que ele declarou. A gente tem outros sites que mostram quem é aquele candidato, tem a ficha do candidato, o que ele vem fazendo, o que ele já apresentou como proposta, no que ele já trabalhou. A gente pode pesquisar os processos em que constam os nomes desses candidatos, entra no site do Tribunal de Justiça, verifica de que natureza é aquele processo. Enfim, com 10, 15 minutos é possível saber um pouco mais sobre quem é o candidato em que a gente vai votar. Não ficar só dependente da grande mídia para fazer isso, mas buscar outros meios. A internet é uma ferramenta maravilhosa hoje para se fazer isso. E mais do que isso, depois que colocou o candidato lá, cobrar desse candidato. Existem canais de comunicação desses candidatos com a população. Esses canais podem ser acessados, a gente pode falar por e-mail, tem telefones, cada gabinete tem um telefone, pode falar por telefone, fazer proposta. A população pode enviar propostas também para esses candidatos. As mobilizações, as manifestações. Então a gente tem muitas ferramentas disponíveis para poder mudar a situação. Um exemplo recente mesmo disso foram as manifestações que aconteceram contra o aumento da passagem, principalmente aqui em São Paulo, no meio de 2013. Então a gente teve ali um ótimo exemplo de que, como a população se mobilizando, a gente tem um resultado. Então a passagem naquele momento não foi aumentada, o prefeito recuou, voltou ao que era antes. Então mais manifestações no sentido de pleitear outros benefícios para a população, elas podem muito bem serem bem sucedidas nessa intenção. Então,
Então, eu deixo aqui como sugestão para que vocês produzam essa proposta da FUVEST, para que vocês desenvolvam esse texto, levando em conta todos os detalhes que eu falei das letrinhas miúdas, o número de linhas, o título, a norma culta da língua portuguesa, texto em prosa. Relembrando, o texto em prosa é aquele texto organizado em parágrafos, não pode ser uma poesia, não pode ser escrito em versos, e espero que vocês façam um bom texto, espero que vocês desenvolvam uma boa redação com base nessa proposta. Por hoje é só isso, gente. Obrigada e até a próxima.